A mensagem de Hebreus, né? Introdução. Mais do que uma epístola, a carta de Hebreus é um verdadeiro sermão escrito. Uma palavra de exortação, como atesta o versículo 13, 22. Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque abreviamente vos escrevi. O livro de Hebreus, né? O livro retrata o Cristo como Filho de Deus e sumo sacerdote exaltado que cumpriu o propósito eterno de Deus pelo caminho da obediência. E ninguém toma para si desta honra senão o que é chamado por Deus, como Arão. Assim que também Cristo não sacrificou a si mesmo para se fazer um sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz, no outro lugar, tu és o sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo um grande clamor e lágrima, oração e súplica, ao que podia livrar da morte, foi ouvido contra o que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência com aquilo que aprendeu. O livro foi destinado originalmente aos cristãos de Roma, apesar de ser o título manuscrito grego, né, mais antigo, diz apenas aos hebreus. Então, cuidado para a gente não cair nessa armadilha achando que o livro foi escrito especialmente só para os hebreus, né, mas para o cristão que estava em Roma em si. Que também, de certa forma, está errado, porque os cristãos que estavam lá, normalmente, eram hebreus, né, convertidos ao cristianismo. Foi escrito a cristãos judeus que acabei de falar agora, que por causa da sua fé em Cristo estava sob grande pressão, a ponto de abandonar a fé e voltar para a antiga fé judaica. Vamos lá. O autor procura trazer fortalecimento à fé desses cristãos, exortando-os a permanecerem firmes até o fim em sua confissão de Cristo e buscar maturidade espiritual. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando um novo fundamento do arrependimento de horas mortas e de fé em Deus. Evidência histórica considera que este livro que já está um equívoco aí, né? Porque não é livro, é uma epístola, ou se não uma carta. Foi escrito antes da destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Nenhum autor, nenhum receptor da carta foram identificados, apesar de ao longo da história terem sido cogitados nomes como Paulo, Lucas, Apolo e Priscila para sua autoria. Quer dizer que porque as cartas normalmente ela tem um destinatário, a uma pessoa ou senão a um grupo de pessoas, tá certo? E Hebreus não tem. Tudo que se sabe sobre esse autor desconhecido é que era muito bem familiarizado com o Antigo Testamento, principalmente com o Pentateuco e Salmo, pois 23 das 29 citações derivam diretamente desse livro. Dinâmica das epístolas, né? O que é uma epístola? Eu vou falar aqui. É uma carta escrita com a finalidade de dirigir, aconselhar ou instruir nos primeiros passos à igreja recém-formada e para orientar os responsáveis por posterior. As epístolas, como os demais livros do Novo Testamento, ou cartas, né, que não são livros, estão escritos em gregos, que era o idioma difundido entre os romanos. Sua estrutura geralmente atendia ao modelo clássico romano, da seguinte forma: uma saudação inicial, procedida de apresentação do autor e a indicação do destinatário. Depois o texto ou o corpo da carta propriamente dito, e finalmente a despedida, que incluía saudações de pessoas conhecidas do autor e do receptor, bem como saudações para essas pessoas. Os autores cristãos modificaram esse modelo de carta em algumas ocasiões. Paulo, no lugar da característica saudação inicial, né, que é o saúde, né, que é uma expressão que dava testemunho de sua fé, graças a vós,
outros e pais, parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Romanos 1,7. Isso é um exemplo da forma de saudação em que Paulo fez, né? Os agrupamentos, né? Ou seja, os agrupamentos das epístolas, das cartas, né? Bom, elas são chamadas de epístola paulina, né? Escrita pelo apóstolo Paulo, e as epístolas gerais. Estas eram universais e foram escritas por Tiago, irmão de Jesus, Pedro, João e Judas. As epístolas gerais, assim chamadas, porque não são dirigidas a nenhum destinatário específico, mas aos cristãos em geral. E tem vários autores. Bom, a coletânea de Paulo, né? As 6 primeiras epístolas de Paulo, a epístola doutrinária, foram escritas em um período de aproximadamente 10 anos, entre 48 a 58 depois de Cristo, em um curso de suas 3 viagens missionárias. Em sua primeira viagem, Paulo escreveu Gálatas. Na segunda viagem, escreveu 1º e 2º Tessalonicenses. E a terceira viagem, escreveu 1º e 2º Coríntios e Romanos. Ele escreveu essas epístolas com o cuidado de um pastor fundador que estava preocupado com o bem-estar das igrejas que nasceram por meio do seu ministério. Sua intenção geralmente era combater as falsas doutrinas ou as condutas impróprias que ameaçavam a estabilidade das igrejas. Bom, a mensagem de Paulo em suas epístolas, tá certo? Então, a mensagem que ele prega nessas cartas é a revelação do caráter e atributos divinos, né? Aí a gente vê quais são os atributos: a fidelidade, a justiça, a ira e a misericórdia. Quanto à fidelidade, ele diz: não veio sobre vós a tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar, né? 1 Coríntios 10, 13. Tudo que Deus coloca na nossa vida, se vier de Deus, Ele dá uma maneira de você sair desses problemas, seja lá o que for. Isso é uma questão de fé. Às vezes Deus deixa alguma coisa acontecer em nossa vida para que a gente possa ser aperfeiçoado como ser humano, como pessoa. Justiça. Que diremos, pois? Que a justiça da parte de Deus de maneira nenhuma. Romanos 9, 14. É uma pergunta, né? Ira. Como resposta de Deus ao pecado? Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade e justiça. Bom, misericórdia, pois diz a Moisés: compadecei-me-ei de que me compadecer, e terei misericórdia de que tu tiver misericórdia. Romanos 9, 15. Bom, tem também a graça, né? Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo, né? Jesus. Então, veja bem, nós cristãos, a gente não somos salvos pelas obras, tá bom? E não porque nós somos santos, porque na verdade nós somos, diante de Deus, não somos pecadores. Por mais que nós podemos achar que somos limpos, que não cometemos pecado, nós cometemos. Diante de Deus, nós somos impuros. Mas nós não somos salvos pelo que nós fazemos, ou pelas nossas obras, mas somos salvos pela graça e pela fé. É claro que uma pessoa que é verdadeiramente cristão, ela não pratica certas coisas, né? Porque Cristo está em nós. Certas coisas erradas a gente não pratica. Mas nós não praticamos não porque nós somos bonzinhos, porque nós somos convertidos em Cristo Jesus. E as obras, sim, as obras temos que fazer. Não porque ela nos salva, mas porque ela é testemunho de nossa fé. Tá certo? Então, veja a diferença. Nós temos que fazer a obra de Deus? Temos. Mas não é a obra que nos salva. Tá bom? Não é a obra que nos salva. A obra é um testemunho de nossa fé em Cristo. Continuando. O poder. Porque de suas coisas invisíveis desde a criação do mundo,
tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, porque eles fiquem inexcusáveis. Romanos 1:20. Sabedoria. A profundidade das riquezas, tanto a sabedoria como a ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízes, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Paulo também aborda, né, nesses 6 primeiras cartas, tema relacionado ao plano de salvação. Porque pela ofensa de um só, a morte não poesse muito mais do que recebem a abundância da graça e do dom da justiça, reinarão a vida por um só, Jesus Cristo. O pecado veio em um, né? E a salvação veio em outro, tá bom? A morte vicária, né? Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Reconciliação. E tudo que provém de Deus, o que nos conciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério de reconciliação. Rendição, ser justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ressurreição, ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Justificação, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim pela obediência de um, muitos serão justos. Santificação. E o mesmo Deus de paz, vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma, o corpo seja plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Glorificação, porque agora vemos que o espelho é enigma, né? Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecereis como também sou conhecido. Bom, ele inclui a orientação sobre a igreja deve portar. Eu peço que os alunos leiam esse texto, né, com mais atenção e, e depois vocês me relatam alguma coisa. Tá bom? Segue a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai. As epístolas da prisão, né? São essas epístolas da prisão, né? Colossenses, Filemão, Filipenses, né? Essas 4 ele foram feitas quando Paulo estava preso, né? A Colossenses enfatiza muito a centralidade de Cristo como mediador da salvação. A principal preocupação da epístola é alertar os cristãos de Colossenses a respeito de falsas doutrinas. O interessante, irmão, que nessas epístolas, não só a de Paulo, a maioria, né, a de Paulo, ela sempre relata os problemas que estão na igreja, justamente do surgimento de falsos profetas, de falsas doutrinas, não é? Então sempre há isso. Então nos primórdios do cristianismo houve ataque severo do inimigo, né, com falsas doutrinas. E até hoje nós sofremos ataques. Até hoje estão se abrindo igrejas com doutrinas que não constam na Bíblia. E que se diz que são evangélicos, mas de evangélico e de cristão não tem nada. Até hoje estamos sofrendo esse tipo de ataque. Tá certo? E isso começou de lá. O inimigo, não, mais de 2.000 anos atrás, isso. Né? E o inimigo não se cansa. O inimigo não para de trabalhar. O inimigo não para de brincar que é diabo. Entendeu? E nós muitas vezes não agimos com cuidado com certas doutrinas que surgem dentro da igreja ou dentro dos nossos meios. Tá certo? A Filemão é um apelo de Paulo em favor do Onésimo, né? Escravo de Filemão, que havia abandonado seu senhor, mas depois disso, por ter se tornado cristão, desejava reconciliação.
Efésios retratava a preocupação de Paulo em que seus leitores cresçam na fé, no amor, na sabedoria e na revelação do Pai. Ele almeja profundamente que vivam uma vida digna do Senhor e busca fortalecer-lhes alicerces espirituais, salientando suas responsabilidades uns para os outros, uma vez que o cristão não pode ter uma fé particular, tá certo? Então não existe fé particular. Essa de dizer bem assim, eu faço a minha igreja e é melhor ficar em casa do que ir para a igreja, não existe isso, tá bom? O cristão não pode ter uma fé particular. Filipenses, né? É conhecida como uma carta da alegria, pois Paulo escreveu em agradecimento à oferta generosa que havia recebido e para dar notícia da sua situação, já que estava na prisão. A si mesmo incerto em relação ao seu futuro, consegue demonstrar confiança em Deus. As epístolas pastorais, né? Paulo trata os seguintes temas, né? O perigo do engano e do desvio. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Confessa que conhece a Deus, mas nega-no, com as obras sendo abomináveis e desobedientes, reprovados para toda boa obra. A deficiência do caráter. Contendas de homens corruptos, de entendimentos e privados, na verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Apartai-te dos tais. O desvio da verdade. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as suas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias ruins e suspeitas. Certeza disso, eu estou falando assim de um irmão top, de um irmão bonito. Essa parte não aqui, viu? Bom, os resultados destrutivos, né? Mas evite os falatórios profanos, porque produzirão impiedade, né? O tratamento drástico, adotar atitudes firmes para com os falsos mestres. Ao homem herege, depois de uma ou outra administração, evita-o, sabendo que esse está pervertido e peca estando em si mesmo condenado. Tá vendo? Afasta dessas pessoas que traz o mal para a igreja. Tá certo? Afasta, porque isso não vai te ajudar em nada, só vai destruir a tua fé. Os deveres e qualificação da liderança da igreja. Isso, para que tem cargo na igreja, é interessante isso aqui. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus. Não soberbo, não se achar que é o bala, né? O bom. Nem o iracudo, nem dado ao vinho, nem o espancador, nem o cobiço de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para domestar como a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. As epístolas pastorais de Paulo, né? Olha, aliás, as epístolas pastorais, a de Paulo a gente já acabou de falar. A epístola de Tiago. Seus leitores estavam passando por dificuldade com relação à tentação, o pecado e a natureza humana. Tiago não escreve para corrigir os problemas doutrinários, mas para incentivar os cristãos a agir de acordo com o que acreditam. E aí ele fala, e sejam os cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando os falsos discursos. A epístola de 1 Pedro, o propósito da epístola é conduzir o cristão que se encontra sob o fogo do sofrimento, a ver as coisas sobre a perspectiva divina e eterna, provendo a orientação prática para que esse possa seguir a exemplo de Jesus diante do sofrimento, portando-se como retidão e dignidade. A epístola de 2 Pedro,
Apóstolo exorta o cristão a buscar a diligência, a santidade, o verdadeiro conhecimento de Cristo, desmascarando e repudiando as atividades traiçoeiras dos falsos profetas. A epístola de 1 João, o desejo do apóstolo é expor e rebater erros doutrinários e éticos de falsos mestres. Você vê que tudo aqui sempre fala do falso doutrina, falsos mestres, né? Você vê que é muito repetitivo, né? Os assuntos, né? Das cartas. Aí isso mostra o quê? O quão estava pesada a coisa naquela época, né? A igreja sendo bombardeada por falsas doutrinas, por falsos mestres, né? E até hoje está sendo, como eu falei para você, está acontecendo a mesma coisa. Aí continuando, ele fala bem assim no 1 João: não há mesmo mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que é no mundo, há a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, né? Não é do Pai, mas do mundo. A epístola do 2 João, a intenção é prevenir a igreja com os falsos obreiros, de novo, que perambulam pelas igrejas e tinham abandonado a sã doutrina, pregando assim seus falsos ensinos. Aí ele fala assim: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o sadais. A Epístola do 3 João é uma carta dando testemunho de Gaio por sua hospitalidade e ajuda prestada por obreiro itinerante, né? Além de uma severa advertência sobre Diófilis. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isto, não recebeu os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. E a preparação para a futura visita. Espero, pois, ver-te brevemente e falaremos face a face. A Epístola de Judas, seu empenho é advertir os cristãos sobre a grave ameaça dos falsos mestres e sua influência destruidora nas igrejas. É necessariamente também convocar todos os verdadeiros cristãos a batalharem pela fé que uma vez lhes foi dada. A história da teologia, no capítulo 4. Bom, a gente vai estudar agora o que é patrística e ecolástica. Aí tá esses nomes, né? Nome complicado de pronunciar. Mas a gente vai aprender o que é isso. Em nome de Jesus. Bom, a introdução. Mitos com base nas religiões, rituais e diversas tradições culturais, incluindo o mundo grego, babilônio, egípcio e, egípcio e romano. Né? Intimidade entre a vida das pessoas e as crenças religiosas, atribuindo eventos como plantio, clima e vitória e intervenção divinas. Avanço da filosofia rumo à razão, como os primeiros filósofos, né, questionando a vida, a morte e a realidade humana, buscando conceitos que satisfazessem a inquietação da alma, sem depender exclusivamente da fé. Retorno da força da religião na história como surgimento dos pais da igreja, que elaboraram tratados teológicos para defender a fé, buscando conciliar argumentos racionais da filosofia com a fé. Surge assim dois grandes momentos da história da teologia, a patrística e a escolástica. A patrística, né? A patrística busca conciliar a revelação bíblica com o pensamento da filosofia grega. Aí você vê que o negócio não vai pegar muito bem, né? Quando você quer misturar filosofia com revelação bíblica, né? Parece que você é como você querer misturar água com óleo. Não sei se dá certo não, viu? Isso. Bom, obra escrita em grego, latim, aramaico e outras línguas orientais, né? É, como doutrinários dos primeiros padres da igreja do século II e do século VIII.
excluindo o Novo Testamento, tratando de questões como moralismo, justiça e pecado. Enfrentamento do paganismo grego-romano e heresia interna, influência filosófica da fé cristã. Veja, só você colocar essa palavra influência filosófica da fé cristã, você começa a pensar coisas que não é aquilo de verdade, porque a Bíblia é algo espiritual, né? Sistematização das doutrinas fundamentais e desenvolvimento da base filosófica cristã. Os nomes que se destacam nesse período foram Ambrósio, Jerônimo e Agostinho. Eu acredito que esses nomes são conhecidos para você, pelo menos algum deles é conhecido. Principalmente esse tal de Agostinho, né? Agostinho é muito conhecido, entendeu? Vamos falar cada um deles, né? Ele é conhecido como Seu Jerônimo, né? É contato entre os maiores doutores da igreja nos primeiros séculos de cultura enciclopédica. Foi, foi escritor, filosófico, teólogo, retórico, gramático, dialético, historiador, exegeta, né? E doutor. Como ninguém na Sagrada Escritura. Jerônimo nasceu na Dalmácia, hoje Croácia, por volta do ano 340, né? Depois de Cristo. Ele traduziu a Bíblia para o latim. O Ambrósio, de Milão, nascido em 340, conhecido como Santo Ambrósio. Né? Naquele tempo, eles colocavam tudo santo, né? Santo, São, né? Aí por aí vai, né? Foi bispo da atual arquidiocese de Milão e é considerado um dos padres e doutores da igreja. Aurélio Agostinho. Agostinho da Hipona, o Santo Agostinho, ó, tá vendo de novo, Santo Agostinho, né? Nascido em 354, né? Foi um bíblio, foi um bispo, né? Escritor, teólogo, filosófico, né? Você vê que eles, a maioria era tudo filósofo, né? A maioria tudo padre e doutor da Igreja Católica. Agostinho é uma das figuras mais importantes no desenvolvimento do cristianismo no Ocidente. Ele foi considerado o maior filósofo de toda a história, patrística. Você vê que a patrística ela une a filosofia com a fé cristã, né? Ela quer unir, né? As duas coisas, né? Eu não sei como é que eles podem trabalhar junto isso, mas enfim, eles foram um dos pais da igreja no início, né? No início do crescimento da igreja. A escolástica, né? Durante a Idade Média, a filosofia cristã focou no ensino com a cultura preservada em mosteiros e conventos. A igreja, especialmente os monges, foi fundamental na preservação da cultura ao copiar e traduzir documentos. A escolástica representou o ensino teológico e filosófico da doutrina aristotélico, né, tomista, nas escolas de conventos e catedrais e universidade europeia. Agora, que nome é isso? Aristotélico tomística. A gente vai ver agora. Quem é isso ou o que é isso? Pelo amor de Deus. Bom, a doutrina aristotélica, tomista, né, é tentativa de conciliar aristotelismo, né, a escola filosófica da época das doutrinas de Aristóteles, né, que é aquele grego pensador, com o cristianismo. O termo tomista faz menção à doutrina ou filosofia de Tomás de Aquino, tá certo? Com o sistema filosófico e teológico, a escolástica tentou resolver a partir de dogma religioso e mediante o método especulativo problemas como a relação entre a fé e a razão, desejo e pensamento, a oposição entre o realismo e o nominalismo e a probabilidade da existência de Deus. Quer dizer, ela tenta unir duas coisas opostas, tá bom? O dogma. A princípio de fé indiscutível da doutrina religiosa. A gente vai falar dogma mais adiante, daqui a pouco. A filosofia cristã representa uma contradição, pois o cristianismo é a religião e a filosofia é conhecimento racional. Né? Aí a gente vê como é que a gente pode trabalhar com esses dois. Né? Só para título de conhecimento, sempre os maiores pregadores eles têm um conhecimento filosófico muito grande. Por incrível que pareça. Por que, professor? Porque, como eu disse, a filosofia faz você pensar e não agir de forma irracional. Entendeu? Mas se você não souber trabalhar com filosofia, ela pode se tornar uma ferramenta
ruim para o cristão. Então você tem que trabalhar, é como você andar sobre ovos, né? Não tem essa expressão, né? Andar sobre ovos, né? Andar com cuidado. Mas não é algo ruim. É algo que você tem que saber usar ela, essa ferramenta. Filosofia racional e religiosa. Você sabe o que é racionalidade, sabe? Você consegue distinguir o que é uma coisa racional e irracional, né? Bom, se ficaram calado é porque tu não sabe. A escolástica consiste de uma filosofia que é racional, entendeu? E religiosa, motivo pela qual tem sérios problemas com relação entre a razão e a fé. Não. Bom, restauração das antigas escolas e fundação de novas. Em 787, né? Decreto Reais recomendando a restauração das antigas escolas e a criação de novas, visando promover o ensino e a disseminação do conhecimento. Programas de ensino e comunidade de trabalho. Programa educacional que incluía disciplinas como gramática, retórica, aritmética, geometria, astronomia e músicas. As escolas funcionavam em colaboração com a igreja, garantindo organização estável e continuidade do pensamento. Antigamente, pessoal, as escolas eram nas igrejas mesmo. Eu acho que aqui em Maceió, bem no começo, né? E as melhores escolas, elas eram normalmente dirigidas por igrejas. A minha mãe mesmo estudou em igreja católica, né? É como se fosse convento, mas tem a sala das meninas e o dos meninos, que são separados, né? Então, a igreja em si foi um dos grandes, vamos dizer assim, motivadores da educação do povo. Ao contrário que muitos, quando querem meter pau na igreja, fala que os crentes são burros, tapados e tudo. Mas foi através da igreja que a educação ela começou a crescer, a se desenvolver. E eles usavam justamente disciplinas como gramática, né, retórica, né, aritmética, geometria, astronomia e música, assim, que você vê que são matérias que se dão hoje em dia nas escolas comuns, né? Com outros nomes, né? Claro. Desenvolvimento da ecolástica, né? A ecolástica tornou-se um patrimônio comum, transmitindo e enriquecendo ao longo de gerações. A prática de docente, né, de alunos, né, resultou em diversos gêneros literários característicos, como comentários, exegese dos textos, questões discutidas, compilação de debates e grandes sínteses com sumas teológicas e filosóficas. Quer dizer, são nessas escolas, né, dirigida pela igreja que nasceu grandes teólogos, tá bom? Suma Teologia é um título da obra básica de Tomás Aquino, um corpo de doutrina que se constitui numa base da dogmática do catolicismo e é considerada uma das principais obras filosóficas escolásticas, né? O termo suma dá o sentido de resumo. A história da escolástica. A história da escolástica reflete a evolução da razão humana, passando da submissão ao dogma à afirmação de que o real é racional, natureza e história, marcando um rompimento definitivo entre a razão e a fé. Esse desenvolvimento mostra a transformação do pensamento e a busca por conciliação entre diferentes aspectos do conhecimento. A decadência da escolástica, né? A decadência escolástica a partir do século VIII, né? Intensificou suas impressões formais, fazendo com que a verdade da fé fosse considerada inacessível à razão. A filosofia que procura compreender e explicar essa verdade converteu-se numa discussão de textos e temas que perderam o vigor histórico. O ensino fez um emprego abusivo do silogismo, né, do verbalismo e das formas abstratas. Isso aí eu vou explicar cada uma delas no próximo slide. O gosto do debate e do dogmatismo fizeram com que a palavra escolástica passasse a ter conotação pejorativa. Tijolismo, forma de raciocínio em que duas afirmações iniciais se tiram uma conclusão.
Verbalismo, transmissão do conhecimento pela fala. Dogmatismo, sistema que não se admite discussões sobre o que se afirma. A história da teologia, reforma e contra-reforma. Pronto, é daí que a gente vai ver o nascimento das igrejas protestantes, né? Na qual inclui a quadrangular. Bom, introdução. A reforma protestante foi um marco da história da teologia e, consequentemente, a igreja tendo seu início a partir de Martim Lutero. Lembrando que essa é a segunda fusão, né? A fusão não, cisão da igreja, né? A primeira nasceu a Igreja do Oriente, né? E a segunda, essa agora, com a reforma protestante, é a segunda. Bom, Lutero. Esse monge, Martinho Lutero, teve a experiência pessoal baseada em um texto das Escrituras que afirma ser a salvação de Deus comunicada pela fé e não pelas obras, que não decorre de natureza humana, corrompida pelo pecado original. Ou seja, a salvação não vem pela fé, não é você é, achando que vai contribuir com a igreja, coisa, ou fazer alguma coisa na igreja, né, que que você vai estar salvo por causa disso, né? A salvação é algo muito mais além do que isso. E como eu falei para vocês, essas obras, as obras da igreja, né? Elas apenas são um testemunho da fé que você tem em Jesus Cristo. Você tem que fazer a obra de Deus, você tem que contribuir, entendeu? Mas não que isso te leve à salvação. Isso é apenas uma consequência da salvação que você já tem em Cristo Jesus. Caso da reforma, né? Esse monge Martinho Lutero teve uma experiência pessoal baseada em um texto da Escritura que afirma ser a salvação de Deus comunicada pela fé e não pelas obras que decorrem de natureza humana, corrompida pelo pecado original. Indulgência, né? Algo cobrado do fiel para que recebesse a remissão de suas penas pelo pecado. Ou seja, se você pecou alguma coisa, aí você dava um pedaço de terra, uma ovelha, alguma coisa para a igreja, entendeu? E quanto maior fosse o teu pecado, maior seria, vamos dizer assim, cobrado de você, né, para que houvesse uma remissão, ou seja, um perdão dos seus pecados. Isso na época de hoje. Eita. Que democracia. Bom, no século XIV e no século XV, né? Eu gostaria que meus alunos lessem esse texto em casa com maior atenção para que pudesse Assunto de prova. assunto, não é assunto de prova, não, mas pode ler, que é bom. A Contra-Reforma. Bom, quando surgiu a reforma, né, através de Martinho Lutero, a Igreja Católica criou a Contra-Reforma para ir contra. O nome já está dizendo, né? Foi uma resposta da Igreja Católica Romana à Reforma Protestante. Esse movimento teve início no interior da própria Igreja Católica Romana, tendo o objetivo de conter o avanço do protestantismo e restaurar o poder que até então estava debilitado. A primeira fase do concílio foi convocada por Paulo II. Seu sucessor, Júlio III, deu sequência a esse trabalho, conseguindo retomar em 1555 o concílio interrompido. Paulo IV, que sucedeu Júlio III, conseguiu banir da corte pontífica o espírito mudando. Já o sucessor Pio IV foi moderador e conciliador, conseguindo assim implantar a paz entre as potências cristãs e concluir o Concílio de Trento. Por fim, Pio V, Gregório VIII e Sisto V puseram em prática a reforma elaborada pelo concílio. Gancho teórico, né? A perspectiva reformadora não se diferenciou dos católicos em relação às questões mais básicas do cristianismo, como, por exemplo, o reconhecimento da divindade de Jesus Cristo e do seu papel como salvador da humanidade. Foi com Lutero que a Escritura Sagrada assumiu um papel central na construção teórica, passando a ser interpretada por si mesmo. Antigamente, quem interpretava a Igreja Católica, a Bíblia, era a Igreja Católica. Aí, e a Igreja Católica tinha suas doutrinas que muitas vezes eles colocavam acima da própria Bíblia. Aí Martinho Lutero disse, não, para aí. A Bíblia é principal.
né? E ela, por si mesma, ela se interpreta, tá certo? Bom, quem foram esses grandes teólogos, né? Assim como Martinho Lutero, né? Bom, esse John Wycliffe, não sei como é que pronuncia, como é que é a pronúncia disso, porque isso deve ser alemão, fica conhecido como o teórico mais brilhante na mais antiga e renomada Universidade da Inglaterra. Destacou-se pela firme defesa dos interesses nacionais contra demandas do papado. Ganhou reputação de patriota e reformista. John Hughes, né, foi um pensador e reformador religioso, baseou-se nas ideias de Wycliffe, né, defendia o sacerdote universal dos crentes, afirmando que a Bíblia deveria ser a autoridade suprema para o cristão e não a hierarquia da igreja. Olha só. Antes de ser queimado, né, disse que as seguintes palavras: Vocês hoje estão me queimando em um ganso, mas dentro de um século encontrar-se-ão com o cisne, e este cisne vocês não poderão queimar. Muito bem, né? E realmente foi confirmado hoje em dia, né? Foi o John Hus, né? O Martinho Lutero, né, que já é bastante conhecido por nós. É considerado o cumprimento da profecia de John Hus, palavra de John Hus, antes de morrer. Traduziu a Bíblia para a língua alemã, que antigamente a Bíblia era escrita tudo para o latim, né? E as missas, as pregações, tudo eram feitas em latim. Termos como a penitência e honestidade ganham um novo significado em sua teologia. Oi. Desse rapaz que eu ali agora. A teologia, né? O nome desse cidadão aí, depois de Martin Lutero, tem um nome aí no cidadão. Evolução do termo dogma, originalmente ligado à ideia de uma afirmação indiscutível nas escrituras. O termo dogma evoluiu para apresentar conceitos religiosos fundamentais. Significado atual, né, do nome dogma. Dogma é uma verdade fundamental e imutável, definida e transmitida pela Igreja como revelação divina, que não pode ser negada ou alterada. A natureza irrevogável do dogma, a obrigação dos fiéis. Os católicos devem aderir, aceitar e crer nos dogmas de forma irrevogável. Ou seja, não pode ser revogado isso, não pode ser mudado. Processo de estabelecimento do dogma. As verdades tornam-se o dogma quando as propostas pela Igreja Católica através de uma definição solene pelo Supremo Magistério. Dogma em diferentes contextos, além da religião. O termo dogma também é usado na filosofia e cultura para indicar os princípios básicos de uma teoria. Unidade da diversidade. Cristianismo, islamismo, judaísmo e budismo têm textos sagrados e intervenções que formam a base de sua doutrina, garantindo a unidade apesar da diversidade cultural e histórica. Entendo. Entendendo o dogma, né? O dogma no cristianismo, transmissão apostólica e a unidade doutrinária. Desafios iniciais. A propagação do cristianismo gerou diversidade de opiniões e interpretações, levando a polêmica doutrinária. Como eu acabei de falar aqui, no início do cristianismo houve muita polêmica, várias interpretações diferentes da palavra de Deus, né? O que levou a muitas polêmicas, aí foi necessário criar o dogma. A preservação da mensagem de Jesus. Foi necessário estabelecer claramente os termos da mensagem original de Jesus Cristo e suas interpretações legítimas para manter a unidade da fé. Se não fosse feito isso, hoje a gente está numa loucura, entendeu? Cada um interpretando na Bíblia de forma absurda, entendeu? Concílio e instituição do dogma. Primeiros concílios. Nos primeiros concílios provinciais e ecumênicos, o objetivo era unificar
unificar, mas ainda não havia a formalização do dogma. Desenvolvimento na Idade Média. Ao longo da Idade Média, a Igreja definiu com mais precisão os graus de autoridade em questões doutrinárias. O papel de Tomás de Aquino. Aí, novamente, surge, né, a pessoa, né, de Tomás de Aquino, que eu falei desde o início da aula. Autoridade máxima. Tomás de Aquino identificou o dogma como um nível mais alto da autoridade doutrinária, uma verdade revelada e absoluta. Consolidação do século XIII. A partir do século XIII, o conceito de dogma, como conhecemos hoje, já foi consolidado. Você vê os problemas que a igreja passou desde o início da sua criação, né? O dogma da Igreja Católica Apostólica Romana. Consolidação e evolução do conceito. Concílio do Vaticano determinou que os sentidos originais de dogma não deveriam ser abandonados, sob pena de anatema. Anatema é tudo aquilo que é abominável, que não faz parte da palavra de Deus, tá certo? Transferência de autoridade. A autoridade para decretar a dogma foi transferida do consenso da Igreja para o sumo pontífice, estabelecendo o princípio da infiabilidade do Papa. Aí, como que você pode estabelecer que o Papa é infalível? O Papa sendo homem, né? Então a gente vê que tem alguma coisa aí que está nascendo que não está legal. A tendência do pós-concílio do Vaticano II. Nova orientação doutrinária. Instruções pastorais começam a ser utilizadas para orientação doutrinária sem definição dogmática e anatemas. Perspectiva da Igreja Católica do Oriente, a Igreja do ortodoxo, né? Reconhecimento da autoridade. Reconhece apenas as decisões dos primeiros 7 concílios, com destaque para o credo niceno de concílio de Nicéia em 325, no ano de 325. Bom, a inexistência da infalibilidade do papal, né? Não reconhece a infalibilidade do Papa, né? Ou de qualquer outra pessoa da instituição. Isso é a Igreja do Oriente, né? A Igreja do Oriente ela não reconhece que o Papa seja infalível. Tá bom? Lista dos principais dogmas da Igreja Católica, subdividido em 8 categorias. Você vai ver que os dogmas da Igreja Católica são muito parecidos com a gente. Só quando chega na parte de Maria é que, né, diferencia bastante. Tá certo? Bom, dogma é sobre Deus. A existência de Deus, lógico. A existência de Deus como objeto de fé. A unidade de Deus. Deus é eterno. Santíssima Trindade, né? Dogma sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo é a verdade, Deus e Filho de Deus por essência. Jesus possui 2 naturezas que não se transformam e nem se misturam. Qual é a natureza de Deus? A humana e a divina. São 2 naturezas, tá bom? Cada das naturezas de Cristo possui uma própria vontade física e uma própria operação física. Jesus Cristo, ainda que homem, é filho natural de Deus. Cristo imolou-se a si mesmo na cruz como verdadeiro e próprio sacrifício. Ou seja, Cristo se deu na cruz, né? Ele não foi algo imposto, foi que Cristo aceitou ser crucificado. O amor que ele tem por nós. 6. Cristo nos resgatou e reconciliou com Deus por meio do sacrifício de sua morte na cruz. 7. Ao terceiro dia, depois de sua morte, Cristo ressuscitou glorioso dentre os mortos. 8. Cristo subiu em corpo e alma aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. Você vê que até agora está batendo igualzinho a nós, né? Estou falando aqui dos dogmas da Igreja Católica. Mas você vê que é muito parecido com o nosso, até agora. Bom, dogma sobre a criação do mundo. Tudo que
que existe foi criada por Deus a partir do nada. Caráter temporal de Deus. Conservação do mundo. Dogma sobre o ser humano. Um homem é formado de corpo material e alma espiritual. O pecado de Adão se propaga a todos, seus descendentes por geração, não por imitação. O homem caído não pode redimir-se a si próprio. É igual ao nosso. Dogmas marianos. Aí vem a diferença, né? Entre nós. Dogmas marianos. Perpetua a virgindade de Maria. Olha, aí você dizer que Maria continuou virgem depois que teve Cristo é um pouco assim, forçar um pouco a Bíblia, né? Porque a própria Bíblia fala que Maria teve outros filhos, né? É um pouco, não. Né? Então aí você força muito, mas os católicos falam que naquele tempo, né? Não que eu não estou falando que acredito, mas que eles falam que quando fala irmão, o Cristo fala dos irmãos dele, naquele tempo o povo falava de irmão assim como amigo, né? Eu vou chamar o irmão o amigo de irmão. Mas não, a Bíblia é muito clara em relação a isso, né? No meu ponto de vista, a Bíblia é muito clara em relação a isso, que de fato Maria teve outros filhos, né? E também não fazia sentido ela se casar com José e não ter filho. Não ter uma relação matrimonial. Eu não vejo sentido nisso. E também isso não perde minha fé, porque minha fé não está em Maria, está em Cristo. Glória a Deus. Né? E outra coisa, a mãe de Deus. Bom, ela é mãe de Jesus Cristo, né? Que também é Deus, né? Se você for olhar aí ainda dá pra gente, né, aceitar, não tem problema, tá bom? Ela é imaculada da Conceição da Virgem Maria. Aí a gente cai na primeira ponto, né? Primeiro que ela não era virgem depois que teve Cristo, né? Assim, né? Não sei como aceitar isso. Estou falando como crente, né? A assunção da Virgem Maria, ou seja, Maria subiu aos céus. Em nenhuma parte da Bíblia fala que Maria subiu ao céu, né? Isso é uma doutrina um dogma da Igreja Católica, exclusivo da Católica, porque os que eu saiba, o único que subiu no Novo Testamento ao céu foi o Cristo, né? E não Maria, né? Então, isso não tem embasamento bíblico em relação a essa afirmação. E vamos para o último, né? Para a gente encerrar. Dogma sobre o Papa e a Igreja. Bom, a Igreja foi fundada pelo Deus e homem Jesus Cristo. Cristo constituiu o apóstolo São Pedro como o primeiro entre os apóstolos e como cabeça visível de toda a Igreja, conferindo-se imediato e pessoalmente o primado da jurisdição, ou seja, o primeiro Papa, né? O que também a Bíblia não fala sobre isso, né? A Bíblia não diz isso, entendeu? Porque, na verdade, quando Pedro foi para Roma, já existia cristão lá. Entendeu? Já existia cristão. Então, não nasceu, a igreja em Roma não nasceu através de Pedro. Mas aí não está falando, né, do termo. Sim, pessoal. Outra coisa. O terceiro, o Papa possui o pleno e supremo poder de jurisdição sobre toda a igreja, não somente em coisas de fé e costume, mas também na disciplina e governo da igreja. O Papa é infalível, sempre que se pronuncia ex-catedra, né? Ou seja, ele não erra. O Papa não erra, né? A igreja é infalível quando faz a definição em matéria de fé e costumes. Pronto, vou encerrar aqui a aula. Que Deus abençoe a todos.